Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Alegras Café Cast, o podcast do Alegras Café. E eu sou o Marcel Albert e, como eu sempre digo para você, sentar para tomar um café com uma pessoa especial equivale a ler um livro. E hoje, o livro que nós vamos abrir já é um livro conhecido de vocês. É a segunda vez que ela vem aqui no nosso Alegras Café Cast. E para você que está ligado na nossa audiência, é uma pessoa queridíssima aqui no nosso Alegras TV. A convidada de hoje, que vai falar sobre comunicação comigo, é a nossa querida comunicóloga, apresentadora do programa Diamantes Indestrutíveis, Lelê Patrocínio, Letícia Patrocínio. Tudo bom? E aí, Lelê? Tudo bem, que apresentação chique. Ai, gostou? Chiquíssima. Pior que nem foi ensaiado. Muito bom. Sim que é bom. E, gente, 2026 chegando, né? Faz um tempo que a gente não gravava um episódio do Alegras Café Cast. Faz tempo. Então, para você que quer conferir os outros episódios, pode ver aqui no canal. E 2026, o Alegras TV está vindo com uma programação forte com relação ao autoconhecimento. Este é um dos programas que nós estamos relançando. E também temos, para você ficar atento aí na nossa programação, toda segunda-feira uma meditação com o programa Medita Alma. Toda segunda-feira às 14 horas, geralmente um programa ao vivo para você se conectar com o melhor da sua alma logo no começo da semana. Temos também o nosso querido programa Afinando a Conversa, comigo, com a Josi, com o Ricardo Pacheco, todas as quintas-feiras, 16h30, uma live também, que você pode participar pelo chat. E em breve lançaremos também o programa a Praça das Neuras, uma sátira com a Praça é Nossa, que nós vamos fazer. E que eu tenho certeza que você vai gostar de se identificar com as neuras. Então, Alegras TV recheado de programação com autoconhecimento e com muita leveza e muita alegria para você. E este podcast também agora é um oferecimento do Diamantes Indestrutíveis. É o programa da Lelê que eu quero, inclusive, que ela comece falando e convidando vocês aí para assistirem a programação lá do canal dela. Boa, Má, obrigada. Bom, Diamantes Indestrutíveis está no YouTube. Então vocês vão encontrar por esse nome exatamente, Diamantes Indestrutíveis. O que se trata o canal, Letícia Patrocínio? Bom, lá tem entrevistas inclusive tem uma entrevista com o Marcel. Sim, foi uma entrevista muito bacana, eu gostei muito de fazer, acho que falei coisas bem interessantes sobre autoconhecimento no programa. Você extraiu o melhor de mim naquele programa. Bom, fico feliz, é a intenção de uma entrevistadora, né? Foi mesmo. Então a gente falou muito sobre da escola, educação emocional, autorresponsabilidade, tudo isso aqui que engloba esta pessoa. Sim. E tem outras entrevistas, tem uma matéria lá também sobre meio ambiente, que é outra pauta que eu gosto bastante. Então, mas do que se trata, né? O meu propósito ali com esse canal Diamantes Indestrutíveis é fazer quem está assistindo poder ser melhor na vida delas. Então eu quero que o que for falado aqui hoje, por exemplo, ou que você ouvir lá no canal, que algum insight te dê para que você possa fazer alguma mudança na sua vida, ser melhor na sua vida, que aí consequentemente você vai ser melhor com o outro ser humano e vai ser melhor com o planeta, que é minha menina dos olhos, né? O planeta precisa de nós. Então é esse o objetivo, meu propósito do canal. Te convido para curtir lá, prestigiar, assistir. Eu tenho certeza que você vai tirar alguma lição de algum lugar ali, algum recado importante, você vai tirar. Olha só, inclusive falando de menina dos olhos, a Lelê Patrocínio é a nossa menina dos olhos aqui do Alegras TV.
porque ela, além de ser uma aluna formada aqui na nossa escola, ela traz esse propósito de vida tão interessante, né, com esse dom da comunicação, esse dom de poder extrair o melhor do ser humano na forma verbal. Acho isso Que é um bem, desafio. é um desafio muito grande, inclusive o tema do nosso podcast hoje. Então, esse ser aqui é a menina dos olhos do nosso canal. Então, gente, nós somos parceiros do programa Diamantes Indestrutíveis. É como se o Diamantes Indestrutíveis fosse uma afiliada do Alegras TV. Então, vale a pena conferir esse conteúdo. Se você quer conteúdo de qualidade hoje em dia na internet, né? Com seriedade, com profundidade, sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, está no lugar certo. Alegras TV, Diamantes Indestrutíveis. É isso aí, que introdução, hein? Obrigada. Muito legal, Lelê. E esse retorno do Alegras Café Cast, né? Eu fiz questão de te convidar para a gente marcar esse retorno de forma muito simbólica também, né? Porque nós temos muito conteúdo aqui na programação do Alegras TV, mas vamos dizer que 2026 nós estamos assumindo, né, que nós somos um canal de comunicação, né? Alegras TV. E de forma simbólica, nada melhor que você, que é comunicadora social, comunicóloga, tem o seu programa e sempre levanta a bandeira. Nos estudos aqui dentro da escola, você sempre traz a bandeira da importância da comunicação. Então, este programa ele é muito simbólico por conta disso. Estamos oficialmente, né, 2026, entrando com esta proposta de ser um canal de comunicação com um Alegras Café Cast falando sobre comunicação com a comunicóloga Lelê Patrocínio. Demais, hein? Então vamos nessa, vamos bater lá. um papo sobre isso, Lê, porque a minha intuição sobre o tema comunicação, né, tem vindo bem, né, nos últimos tempos na minha vida. Eu sou professor, né, então eu sou um comunicador. Sim. De alguma maneira. E educador, né? Um comunicador e educador. E eu vejo que a comunicação atualmente, né, na minha vida, ela tem sido um grande desafio. Né, porque quando nós começamos a estudar o autoconhecimento, nós pensa que o autoconhecimento é algo que você não sabe o que é e que você vai descobrir. Uhum. E nunca ficou claro esta questão de onde entra a comunicação, né? E hoje eu tenho percebido a importância de prestar atenção na comunicação, porque como que você comunica algo que você ainda desconhece? Então, quando nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos falando de algo que precede a comunicação, porque a tentativa de falar sobre algo que você não conhece passa a ser muitas vezes agressiva, passa a se tornar até uma arma, né? É como se você pegar um objeto, você não sabe como ele funciona, você pode usar ele para o mal e usar ele para o bem. Estou fazendo essa introdução para já dar o tom da nossa conversa, da importância da comunicação e do autoconhecimento. Como que você vê isso na sua vida, na sua experiência e na sua bandeira que você carrega aí para trazer a comunicação para as pessoas? Eu vejo assim, todos nós estamos aqui nesse planeta, certo? E ninguém vive numa bolha. Todos nós estamos soltos, vamos dizer assim, nesse mundão, e a gente precisa se comunicar de alguma forma. Tanto que seja linguisticamente, em português, se chegar alguém americano e eu não conseguir falar inglês, eu vou ter que fazer mímica. Eu preciso falar um pensamento quando eu estou trabalhando, eu preciso expressar minha emoção quando alguém me fere de alguma forma.
Então, a gente está se comunicando o tempo inteiro. Inclusive na forma de vestir, na forma de se portar, em tudo. Então, eu vejo como comunicação, tudo a gente comunica de alguma forma. Então, para chegar nesse ponto que você está dizendo de eu entendi uma coisa, eu nem entendi uma coisa sobre mim ainda, porque o que eu entendi da sua pergunta eu tô chegando na escola, vê se eu tô certa, tô chegando na escola e ainda não sei exatamente quem eu sou. Ou Até mesmo sem chegar na escola, né? Você não conhece a si mesmo. Então, a sua fala, ela é de algo que você desconhece. sim. Nessa hora, vou falar por mim até, que tem uma característica irritadiça. Então, quando a gente. Até quando a gente se conhece também, porque isso tem a ver com autorresponsabilidade, autocontrole. Mas vamos lá. Quando a gente não se conhece e uma situação bate de frente com a gente que a gente não gosta. Por exemplo, hoje, quando eu vim gravar com o Marcel, o meu carro pifou a bateria, de repente. Claro, ele ficou calmo, mas eu comuniquei, me desculpa, não estava contando com isso, vou ter que ir lá resolver. Deu certo, estamos aqui gravando um pouquinho de tempo depois. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu antigamente ficaria bem brava. Ficaria bem irritada, porque eu tenho essa característica forte, que às vezes é um potencial e isso pode ser uma arma, como ele falou também. Então, para quem não se conhece, a irritação vai vir muito mais fácil, a raiva vai vir muito mais fácil, o ódio vai vir muito mais fácil. Todos os sentimentos, que aí o Má vai até poder falar melhor do que eu, mas que todos os sentimentos que a gente dita como ruim na sociedade, que são todos esses que eu falei, raiva, irritação, ódio, todos esses sentimentos, a gente olha para eles como algo ruim. E eles de fato se tornam ruim e se tornam uma arma quando você não sabe usar. Porque no fundo nenhum sentimento é ruim. Isso mesmo. Então, para você usar a comunicação a seu favor nesse cenário onde fiquei irritado, fiquei com raiva, você precisa respirar. Tem que dar um jeito de parar, respirar, porque se você soltar a comunicação ali naquela hora, provavelmente ela vai ser arma. Exatamente. A pessoa quer falar, né? Isso. Quer falar, você está irritado, você quer falar. E é aí que a pessoa muitas vezes se perde, né? Porque você está, né, extravasando uma coisa e não está comunicando. Uhum. Extravasar é diferente de Sim. comunicar, né? Sim. Qual que é o objetivo da comunicação, no meu ver, né? O objetivo da comunicação é você estabelecer um laço, né? Um contato. O extravasar, você está falando, né? Só soltar. E como que você vê isso, né, Lê? Esse soltar, né? Eu achei isso que você falou primordial no sentido de... Enquanto você não tem clareza do que você está dizendo, né? É muito importante esse respirar, esse pausar, para na hora da comunicação, na hora da verbalização, sair algo que realmente faça um contato com a pessoa. Uhum. A gente nunca pode esquecer disso, né? A comunicação é um contato, é que nem uma tomada. Sim. É o macho e a fêmea, né? Precisa conectar. Se não conecta, não foi comunicação, na minha opinião. Como que você vê? Sim, eu concordo. É que a gente vai acabar entrando numa esfera que talvez, não sei se é para entrar e ser mais vamos deixar fluir. e ser mais complicado do que deveria. Mas assim, por que se comunicar é um desafio? Porque o que o Mato falando que é uma tomada faz sentido. E se a gente tentar falar o mais claro possível, essa tomada vai dar certo. Você vai ligar ela na tomada, vai ligar o teu eletroportátil ali e o portátil vai funcionar. Se não tiver encaixado direito, não funciona. Sim. Só que
Tem uma questão que muitas vezes tem a ver com a visão também de mundo da pessoa. E às vezes, por mais claro que você fale, existem algumas interpretações. Uma pessoa pode interpretar de um jeito e outra pessoa pode interpretar do outro, mesmo Sim. você tentando falar o mais claro possível. É a tomada, que às vezes não é universal, né? Todo mundo acho que já passou por isso, né? Você tem a tomada do seu celular que é de um jeito, aí você chega no hotel, a tomada É de outro. Né? Duas pontas, É, três pontas. é de 2 pontas, é de 3 pontas, como que é, né? Uhum. E aí pode acontecer isso mesmo, aí não Pode. vai dar liga. Não vai. E aí você tem que respirar fundo e tentar comunicar. Aí o que acontece? Acontece dois caminhos. O caminho da pessoa que tem mais disposição, vamos dizer, e que ela vai respirar e vai tentar comunicar. E tem o caminho da pessoa ou do momento, que nem sempre nós não somos iguais toda hora. E vai ter o segundo caminho, que é o caminho de tipo, ai, Deixa pra lá. deixa, não vou explicar mais não. Então, é um desafio por conta disso. Às vezes a gente acha que se fez entender, e aí quando volta, que a pessoa não entendeu, nossa, e agora? E aí é uma questão que eu vou levantar a bola pra você, né? De quem que é a responsabilidade da comunicação? É de quem fala ou de quem entende? Como que dá pra dividir essa responsabilidade? Sei lá. Então, partindo desse ponto, a responsabilidade é de quem quer comunicar. Então, a pessoa falou alguma coisa pra mim e me incomodou, a outra pessoa não tá incomodada. Então, você vai lá avaliar com você mesmo. Né? Aí vai entrar autoconhecimento. Isso. Eu preciso realmente falar ou não preciso? Isso realmente me incomodou? Eu vou ter que falar agora? Porque eu falo por mim. Se, vamos supor, eu sou uma pessoa que se eu deixo passar uma, na segunda eu já tô mais irritada. Se acontecer a terceira, eu sou o tipo de pessoa que eu não posso deixar chegar na terceira, é isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Tem pessoas que não, que são, então, volta no autoconhecimento. Tem pessoas que são mais tranquilas, que conseguem, de repente, deixar. Mas, estamos falando aqui de comunicar. Então, sempre o ideal é você voltar a olhar para você, entender por que veio aquele sentimento, aquele pensamento, o que foi que aconteceu, e não desistir. Tentar comunicar. Tentar falar ali o que você quer expressar. Isso. Então, o que nós estamos falando é que a comunicação, ela não é algo que, né, não é qualquer coisa na nossa vida. Nós estamos falando que comunicar, saber se comunicar, exige um nível de consciência muito importante. O que a Lelê está trazendo é que, muitas vezes, com a forma como eu estou entendendo, é assim. Muitas vezes, o seu estado interno e a sua falta de autoconhecimento faz, né, você não saber como se comunicar. Isso. E o que eu trouxe quando eu faço essa provocação, né, de quem é a responsabilidade, essa provocação ela já vem com um peso, né? Porque quando eu falo que comunicar é responsabilidade, eu já estou trazendo a comunicação para um nível mais alto de consciência, né? Para uma percepção mais alta da coisa. Então, eu quero discutir agora com você, Lê, essas responsabilidades, né? De quem que é a responsabilidade, porque o ouvinte também, quando você traz a visão de mundo do ouvinte, é a tomada diferente. Tá, mas a tomada diferente vai fazer você não conseguir carregar do seu celular? Né? Se você não tiver o adaptador. Então, o que geralmente a gente faz quando a gente chega, a gente que está hiperdependente do celular hoje em dia? O que a gente faz quando a gente chega? Se vira, tenta arrumar, compra um adaptador. Então já fica essa analogia bem interessante, né? Você vai dar um jeito de arrumar um adaptador, você vai sair se comunicando
com as pessoas, Sim. né? Você tem, não sei o quê, né? Vai onde que Onde eu compra. compro? Daqui a pouco você vem lá para você não ficar sem celular. Então fazer essa brincadeira aqui já levanta a bola para eu dizer que sim, a maior responsabilidade é de quem está comunicando. Sim. A maior responsabilidade sim é de quem está comunicando, porque se ele realmente quiser arrumar a tomada certa, ele vai arrumar um jeito de comunicar. O que acontece muitas vezes é que nós usamos a tomada errada e quando a gente vê que não deu certo, a gente não faz muita questão. Então, acho que para limpar a conversa... O outro que não entendeu. Então, para a gente limpar a conversa e conseguir... Eu expliquei. E conseguir o nível de profundidade que eu quero nesse episódio com a Letícia, a gente precisa limpar essa conversa desde já. Você não arruma o adaptador para você carregar o seu celular, que você não pode ficar sem o seu WhatsApp, sem o seu Instagram. Você arruma. Em últimos casos, você está numa área muito remota, que daí você vai aceitar que não deu. Legal, mas na maioria das vezes a gente vê que a pessoa que quer, ela dá um jeito, certo? Então, pra gente ficar bem alinhado com essa conversa, é assim, a maior responsabilidade é de quem comunica, sim. Porque ela que quer, né, transmitir, ela que quer algo da outra pessoa, fazer se relacionar com outra pessoa, fazer um laço. E se ela está com uma linguagem que a outra pessoa não está entendendo, não adianta falar que o problema é do outro. O que eu vejo realmente acontecendo é a pessoa que não está muito afim mesmo do relacionamento, mas não quer assumir a responsabilidade. Então ela fala e já fica, né? Eu falei, né? Só que será que a pessoa entendeu? Então já fica essa dica. Se a pessoa não está te entendendo, né? Se você não está conseguindo comunicar, eu sei que você está irritado. Essa irritação ela vem por conta muito da responsabilidade. Você se sente responsável, mas não quer assumir. Por isso que você fica irritado. Sim. A reflexão é, será que você está fazendo questão realmente dessa comunicação? Então acho que a gente tem que começar por aí, Lele. O que você acha? Não, claro, tudo a ver. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Essa frase é famosa. Então, se você, talvez, você chegue na resposta que você não faça tanta questão. Isso. Mas, geralmente, não é o que a gente vê por aí. A gente vê o que o Marcel falou. Eu tentei. É porque assim como achar um adaptador, o comunicar vai dar trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, gente. E eu quero debater isso junto com a Letícia, porque isso é muito importante. Eu tô vendo as pessoas se acostumando a banalizar a comunicação, né? Sem perceber, né? A abreviação das palavras. Não, eu ia falar disso. Hoje em dia, a galera mais jovem, tudo bem? S. Isso. Você achou tal coisa? N. Que é não. Isso. Esse ponto, ele tem um viés que é interessante. O viés do código de comunicação que nós desenvolvemos entre nós dois ou entre um grupo, que é a própria gíria, né? Isso não é, de repente, uma coisa negativa, mas é uma linguagem que nós dois entendemos. Então, às vezes, esse S virou uma linguagem, não é exatamente uma abreviação por uma preguiça, né? Mas que virou uma linguagem de pertencimento, inclusive, né? Na psicologia estuda muito isso, né? A pessoa para se sentir pertencente a um grupo. Então, isso é natural em todos os povos. A gente vai desenvolvendo gírias, forma de linguagem específica que, né, eu usando S, eu usando aquela sigla, você entende, né? Tipo, às vezes comunica até melhor. Este é um ponto. Mas o ponto que eu estou falando não é esse. O ponto que eu estou falando é a abreviação é exatamente porque nós estamos com pressa. Sim. Né? É o falar, é o comer letras porque nós estamos acelerados, ansiosos. Não quer se envolver? Não quer se envolver, quer, né?
tá com preguiça de pensar e você pergunta pro outro te responder porque é mais fácil, só que daí você... Como você já tá com preguiça de pensar, essa comunicação ela já chega muito ruim, né? Porque ela já chega bem fragmentada. Qualquer jeito, isso. Aí o outro devolve, ao invés de responder, devolve com outra pergunta, aí você fica pé. Porque ele tá, né? Porque o outro às vezes tá de boa, ele não tá com a pressa que você tá. Sim. E aí ele quer um laço mais profundo com você. Você quer, às vezes, só tá com preguiça naquele momento. Então já começa por aí, né? Você não tá fazendo essa questão da comunicação logo no começo. O que você acha? Também acho, só que aí entra no que a gente já falou. Hoje em dia, como que eu falo? Tem muitos dedos. A gente às vezes tem muitos dedos e muito mimimi. Então, eu falei pra pessoa, a pessoa não me respondeu direito. Mas às vezes, como a gente está dizendo aqui, parte da pessoa que quer comunicar. A pessoa que comunicou também, como que falou? Né? Você quer realmente falar com essa pessoa? Então, você vai precisar dar um jeito. Talvez aquela pessoa não seja o melhor dela falar por WhatsApp. Talvez você vai ter que tentar marcar alguma coisa para falar o que você quer pessoalmente. Mas, de qualquer forma, escrita ou presencial, eu diria até que presencial talvez tenha que se preparar um pouco melhor. Mas das duas formas, o ideal é você primeiro se consultar para ver o que aconteceu aqui dentro e o que você quer realmente falar, para que aquilo tenha um efeito claro que você quer, para que não fique palavras ao vento ou sem intenção, sem energia. O ideal é você fazer essa consulta dentro de você e aí, se for o caso, até que nem eu às vezes, eu preciso escrever para eu poder gravar, Cada um vai ter o seu jeito de funcionar e por isso o autoconhecimento é importante, né? Lê, você levantou uma questão que eu quero abordar depois com você, que é esse negócio do relacionamento virtual versus o relacionamento real. Mas antes eu quero fazer esse contraponto também. Tá, mas afinal, qual que é a responsabilidade de quem recebe? Eu sei que já tem gente falando, tá, mas eu falei, mas o outro também não tá fazendo questão de ouvir, a culpa é minha, não é assim? Como que fica a responsabilidade de quem recebe? Como que é isso? Então, aqui na escola, né, a gente aprende que se chegou até a gente é porque estamos envolvidos. Então, se essa mensagem, se essa pessoa, pessoalmente, seja de que forma for, ela chegou até você, é porque, de alguma maneira, você precisa prestar atenção naquilo. Você precisa olhar para aquilo ali. Então, se alguém chegou com o pé no peito em você, falando, mas você não sei o que, não sei o que, tá. Nosso primeiro instinto é reagir, rebater e se defender, né? Depois que passar esse momento, o ideal é parar mesmo, fazer aquela pausa de respiração. Tá, se chegou em mim é porque eu tenho uma responsabilidade nisso. Então, deixa eu ler isso daqui, deixa eu ler essa mensagem, deixa eu prestar atenção no que a pessoa me falou para ver o que eu posso falar com ela. Aí pode ser que entre essas questões que você está falando. Pode ser que seja alguém que eu não quero me envolver. Pode ser que seja alguém que eu quero me envolver, mas que eu estou com preguiça, ou que eu estou me sabotando, ou sei lá, N coisas podem acontecer. Mas a ideia que a gente está falando aqui é de comunicação. Isso. Então a ideia é você parar, respirar, que se esse episódio chegou em você do jeito que chegou, é porque você tem sim uma responsabilidade ali. E precisa parar para dar uma olhadinha, para ver como que você vai dar seu retorno. Isso, então gera essa responsabilidade, né, deste retorno, como você vai retornar. E aí entra uma questão muito importante, porque a pessoa que recebe a mensagem, ou a comunicação, né, a pessoa quer falar com você, né, então você é a pessoa que vai ouvir, certo? Qual que é a responsabilidade dessa pessoa? Volto ao autoconhecimento. Eu estou disponível agora? Sim. Quanto tempo? Não.
quando estarei. Esta organização interna é de responsabilidade de quem recebe. Porque às vezes o outro não vai saber, ele quer, né, se comunicar com você. Então, onde que quem recebe a comunicação começa a ajudar ou a atrapalhar ainda mais na comunicação? Exatamente neste momento. Por quê? Eu não estou tão disponível para te ouvir assim, mas eu não quero te chatear, né? Aí eu vou. Fala. Só que eu não tô ali ouvindo. Uhum. Não quero ouvir de verdade, né? Não é, até quero ouvir, mas o outro ele tá demandando um tempo para aquela comunicação, para aquele assunto, que eu não estou disponível naquele momento para isso. Ou seja, então, entende que a comunicação, o outro, ele está disponível, então a pessoa que está querendo comunicar está disponível, quer falar com você profundamente sobre aquilo, só que encontra uma outra pessoa que não está disponível e não quer falar profundamente sobre aquilo. Isso frustra bastante quem quer falar. Isso, aí dá já primeiro este ruído, esse atrito, né? Então, ambos não se responsabilizando pela sua parte, vai ter relação? Vai ter laço? Não. Porque um tenta pegar, o outro tenta escorregar, e aí fica aquela coisa, aí parece que o outro não gosta de mim, que o outro não quer me dar atenção. Sim. Porque, né? Então fica de um lado. A pessoa que quer falar, que quer se comunicar, dá a impressão que você não gosta dela, que você está fugindo dela. Até porque a pessoa que está querendo se comunicar, ela se coloca já numa posição que ela se importa. Exato. E a pessoa que não está disponível naquele momento para isso, está escorregando, porque não está admitindo verbalmente, muitas vezes, não posso, não tem como, não sei o que, não quero que seja, tal. Ela vai escorregando. Aí o que acontece? Essa pessoa se sente como? Ela se sente pressionada, ela acha que a outra pessoa é chata, Sim. que né? Entende que são duas suposições irreais, não verdadeiras, de cada um dos pontos, quando, na verdade, às vezes é só uma falta de comunicação sobre comunicação. Onde eu quero chegar com isso, né? Falando da responsabilidade de cada um. Eu quero chegar no ponto em que a gente tem que parar de banalizar a comunicação. Não é porque você está aqui do meu lado que eu vou ficar falando com você o tempo todo. Entende? Isso acontece muito em ambiente de trabalho. A pessoa está ali do lado, não, você não sabe o que aconteceu. Só que a outra pessoa está trabalhando. Só que ela não quer te cortar, porque ela gosta de você. Só que ela tá trabalhando e aí, se ela comunicar que não quer que fala agora, ela tá com medo que você acha que você não quer falar com ela, que não gosta. Entende? Onde começa a dar os conflitos, aí você começa a se esquivar da pessoa, se afastar da pessoa, simplesmente porque vocês não ajustaram o time da comunicação. O melhor dos mundos seria fulano, eu tenho uma coisa que eu preciso te falar. Você tem um tempo? E aí vocês agendarem esse tempo, seja por ligação, seja pessoalmente, e conseguir, a pessoa que quer comunicar, conseguir falar. Lembrando que comunicação também, não me deixa fugir desse teu ponto, mas eu acho que é importante falar nisso que você pegou. A comunicação também não é só falar, gente. Comunicação também, na minha opinião, engloba ouvir. Então, quando você... que ele está dizendo, às vezes a gente não tem disposição naquele momento, estou ocupado, estou com a cabeça em outro lugar, não quero fazer isso agora que eu estou atrasado para chegar não sei onde. Então você fala para aquela pessoa, olha, legal que você quer falar comigo, mas eu não posso agora. Porque aqui a gente entra numa outra seara que são
com essa dificuldade de falar não. Que é que se comunicar Sim. também. Muitos de nós temos essa dificuldade, mas vamos lá. Vamos imaginar um cenário que para você seja tudo bem falar não. E aí você escuta aquela pessoa e fala, olha, hoje eu não posso falar. Isso até aproxima, que é essa tomada que ele está falando, aproxima. Poxa, a pessoa que comunicou vai pensar, não é que ele não tá nem aí para mim. Não, quer escutar, só não pode agora. Tá bom, então vamos combinar. Ok, aí vai partir talvez tenha que partir de você esse convite, porque é você que quer falar. A pessoa provavelmente não vai. E aí, vamos conversar? Provavelmente você vai precisar falar. Mas o que eu quero dizer é que comunicar também faz parte ouvir. Então, quando você consegue ter esse encontro com essa pessoa, você também precisa deixar, porque muitas vezes a gente não deixa as pessoas falarem. Sim. Então, a pessoa fala alguma coisa, quer ver que ai, Marcelo, eu quero ter um troço. Você tá contando uma coisa e a pessoa, mas eu não sei o que, não sei o que lá. Mas comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, você pode falar. É uma comunicação infantil, né? Aí nós não estamos nem... porque nós estamos falando num nível bem alto da comunicação, mas há muitas comunicações nem chega nesse nível alto. Mas eu quero que dar um fica exemplo. A pessoa só ouve o que quer falar dela, Isso. né? Não quer ouvir realmente. Mas eu quero dar esse exemplo justamente por isso, porque para chegar aqui, você precisa sair daqui. Isso mesmo. Então, aprenda a ouvir, né? Você pode falar de você, do que aconteceu, X, porque é uma troca, afinal de contas, uma conversa, uma comunicação é uma troca. Mas ouça a pessoa, depois fala de você. O sucesso vai ser maior nesse sentido. É isso mesmo, Lê. O falar e ouvir. Comunicar é uma sincronicidade, né? É dois universos completamente diferentes tentando se sincronizar, se sintonizar em algum momento de alguma forma. O meu ponto aqui é, para isso acontecer, primeiro a gente precisa limpar todo esse ruído que gera da falta de responsabilidade com a comunicação pelo banalizar da comunicação. Nós estamos banalizando, ou seja, que é esse o ponto que eu estou trazendo, nesse sentido, né? Não é porque você está aqui do meu lado que eu posso ficar falando com você o tempo todo. Uhum. Talvez eu possa. Por isso que às vezes você precisa também entender, conseguir ler os sinais, né? Mas ter essa percepção, que às vezes você se torna inconveniente. Então, eu acredito que a comunicação ela tem muito mais a ver com a educação do que com a verbalização propriamente dita, com o uso das palavras propriamente ditas, que são importantes sim, mas a educação nós fomos perdendo. Nós fomos perdendo a educação de saber o momento de falar, saber o momento de esperar a minha vez de falar, né? Você ter a leitura do ambiente, isso tudo é educação, gente. Uhum. Não é uma coisa intuitiva, não, que você... tem uns que tem outros que não tem, não. Isso é ensinado, é passado de pai para filho, né? De mãe para filho, né? Ou seja, agora não é o momento. E na educação, né, o papel do educador, ele vai muito nesse sentido, né? Que é um exercício que todos nós podemos ser educadores dos nossos interlocutores. Sim. Você falar, você entendeu o que eu disse? De que forma você entendeu isso que eu disse? Ou seja, você se certificar de que o que você comunicou chegou. Só que não, a gente, né, na nossa pressa, a nossa ansiedade, né, moderna, ela tá fazendo a gente atropelar a nossa vida em muitos sentidos e principalmente no comunicar. A gente não tem paciência para ver se a pessoa entendeu ou não. Uhum. A gente não tem mais essa paciência. A gente já não tem esse tempo a perder. E como a gente estuda, né, que tudo é energia, o ruído da comunicação, a dificuldade da comunicação, o estresse que gera, né, as brigas que geram na comunicação, é por conta dessa energia do eu não tenho paciência. E precisa ter paciência com o outro. Fala. Pegou aí, Lelê? Não, eu tô rindo porque eu não sou a senhora paciência. Ah, sim. Então,
tô rindo por isso, mas eu lembrei de um exemplo que eu acho que pode ser... Isso que o Marcel falou, gente, é muito interessante e importante. Por quê? A gente não vê falando muito isso por aí. O quê? A gente precisa aprender a fazer perguntas. Nós não aprendemos a fazer perguntas. A informação, ela fica solta. Aí eu acho que eu falei, aí a pessoa acha que escutou, aí eu acho que ela entendeu e assim vamos. Então, essa questão de é muito importante saber fazer perguntas. Sim, a pergunta certa, que tem muito isso. Hoje em dia, isso eu escuto. Você tem que saber fazer a pergunta certa. Eu acho que até é importante, sim, mas se exercitar ao fazer perguntas, sabe? Isso é educável Isso. E dá para desenvolver, entende? Isso. Não é um dom. Tem gente que tem o dom, tem gente que não é. Não, tem coisas que são dons, mas tem coisas que são educáveis. O que são educáveis? Tudo que você consegue desenvolver. Isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, gente. Vai parecer esdrúxulo, tá? Que vai fugir da conversa, mas é até o meu jeito de ser ali do meu canal. Vamos imaginar um debate político, dos que tem hoje em dia. Debate político. Tem lá meia dúzia de seres humanos. Eles começam a falar. Eu não sei se vocês já perceberam. Eu sou uma pessoa que gosto de falar um pouco disso. E aí eu assisto às vezes. É inútil assistir. Por que é inútil? Porque são feitas perguntas, então é isso que eu estou tentando aqui ilustrar para vocês. São feitas algumas perguntas para eles, que são as perguntas certas. Que é o que eu estou tentando dizer aqui. Mas o que acontece? Eles ficam muito preocupados em acusar uns aos outros, em falar algo que deu errado na estadia deles ali na política, eles ficam no mandato deles, na gestão deles ali na hora. E fica todo mundo nessa comunicação de bate, né, leva, de vai e volta. E quando na verdade deveria existir alguém ali que só fizesse uma pergunta para eles: como você vai fazer isso? Que é o papel da comunicadora, né? Isso. Quando você pergunta o como, gente, metade daquele debate não existiria. Isso. A Lelê está trazendo uma questão interessante, que ela está provocando não só o debate político, mas está provocando também os comunicadores, né? Isso. Então, Letícia Patrocínio, imagina a Letícia conduzindo um debate político. Meu Deus, hein? Isso é bem interessante, porque também o debate ele vai precisar de alguém conduzindo, alguém especialista na comunicação, porque, Lê, o político, ele, na minha visão, ele é um profissional muito sério de comunicação. Ele é um comunicador. Super sério. Ou seja, essa crítica que você está fazendo a ele não é porque ele é ignorante, que ele não sabe. Não, muito pelo contrário. Ele entende as ferramentas da comunicação para ele se comunicar de uma forma que ele consiga reverter aquela ideia a favor dele contra o oponente. E quem já tem um pouco, né, se você consegue perceber isso, é porque você já tem uma consciência mais esperta para esse tipo de retórica, né? Sim. Que a pessoa tá usando ferramentas da comunicação para inverter. Só que a maioria das pessoas que não sabem nem se comunicar sobre si, não tem nem autoconhecimento para perceber isso, acaba entrando nesse jogo, né? Mas, então, aí é esse ponto que eu queria chegar, que é legal. Porque, vamos supor, se uma pessoa ali no debate pergunta: eu vou acabar com a pobreza. Aí o outro vem e traz um dado que ele não acabou. Ninguém pergunta como ele vai fazer isso. Então, se alguém chega e pergunta como, primeiro que ele vai precisar pensar se é que ele teve aquele plano, que provavelmente ele não teve. Se é que ele teve, ele vai tentar inventar na hora ou vai dizer, e aí você vai entender ali, nossa, essa pessoa realmente tem um plano porque ela trouxe claramente aquelas ideias. Então, mas nunca subestime um profissional de comunicação como eles são, que eles podem pegar isso. E dar uma embrulhada num pacote bonito e te entregar. Tem isso, mas também eu quero que entenda que às vezes também
não são eles que fazem Sim, o discurso claro. deles. Às vezes tem uma pessoa por trás, que é especialista, sim, em comunicação, escreve e eles só leem. Que, inclusive, eles não banalizam a comunicação. Muito pelo contrário, É. eles tratam a comunicação como a peça-chave Sim. do jogo, né? Sim, porque eles sabem que se eles falarem qualquer coisa, eles vão perder uma galera. E às Isso. vezes, nesses casos, uma galera é muita gente. Então, tem isso que você está falando, mas também tem alguns deles lá que também não entendem nada de comunicação. Que está com o texto pronto lendo. Então, mas eu só dei esse exemplo para a gente entender que se você, dependendo da forma como você fala, até num caso desse que parece muito longe da gente, que a gente, qual a chance de eu participar de um debate, Letícia? Mas às vezes você está debatendo no seu trabalho alguma ideia. Então, quando você pergunta como, quando você tenta entender como que faz aquilo, aí a coisa a comunicação toma um pouco mais de forma. Porque daí o outro tem que estar. Se ele não pensou ainda nisso, ele vai ter que pensar. Ótimo. Aí volta a responsabilidade de quem, né, Isso. do interlocutor que está provocando, que está trazendo a comunicação, né? E isso também é desenvolvido, Isso. né? Eu desenvolver formas de perguntar, né, de me interessar. O que nós temos muito é a disputa de argumentos. E Isso. quem Quem tá certo, quem tá e errado. quem tiver a melhor habilidade de articular as palavras, vence o argumento. Porém, nem sempre consegue comunicar. Uhum. Porque vencer o argumento significa que você conseguiu fazer a pessoa aceitar que você venceu a conversa, mas não que ela entendeu o que você falou. São coisas Né? diferentes. São coisas completamente diferentes. Então, se você está interessado realmente em comunicar, porque aquilo é importante para você, é uma pessoa importante para você, a conversa não é sobre vencer argumento. Não. Muito pelo contrário. É entender que hoje você não vai conseguir argumentar porque o entendimento dela não chegou, né, em ressonância com o que você quis dizer, mas que isso é um ponto a ser trabalhado. Aí eu volto a dizer o quanto a comunicação dá trabalho. E muitas vezes a gente não está disposto. E acho que até para talvez encerrar essa pauta que eu trouxe, mas quantas pessoas, né, deixaram de se falar por conta desse assunto? Exato. Por conta de comunicação que respinga em outros quesitos. Então, não sei se eu vou perder você do ponto, mas acho que é importante também falar isso. Gente, comunicação também o outro vai ter a opinião dele e fim. Quando entra na comunicação, você pode acontecer de você mudar a opinião de alguém. Pode acontecer. Nós estamos aqui em evolução sempre. Mas comunicar não é isso. Porque hoje em dia, ou você acha uma coisa, ou você acha outra. Tá cada um num grupo e a pessoa que não acha o que eu acho não pode entrar no meu grupo. Então, conversar, comunicar, é isso, gente. É ter ideias diferentes. Então, se você quer andar só, talvez por afinidade, seu grupo seja de pessoas que têm um assunto parecido com o seu. E ok, tudo bem. Mas não dá para ser igual é hoje, sabe? Isso também é uma outra crítica. Que uma pessoa posta uma coisa e você só vai lá e joga uma ideia agressiva naquele post. Cutucando, magoando, é isso que a gente está falando. A palavra é uma arma também, né? A comunicação. Num post de alguém que acredita naquilo. Então, isso vale a pena, sabe? Aí entra mais uma vez, né, no que nós começamos a falar, que às vezes você está num estado de irritação, você não está comunicando nada. Nada. Você só está verbalizando. Só tá soltando, Você só está soltando de uma forma ou de outra. Então, o ideal é não fazer isso. Então, Lê, aí chegamos num ponto na nossa conversa, né? Depois falamos da importância de educar a nossa comunicação, não banalizar. É muito importante não banalizar a comunicação. Se nós entendermos que a comunicação ela é como se fosse uma senha, um código que você precisa cuidar e proteger. Senão você não acessa, você não tem a senha, você não acessa, não é assim?
Se você perde a senha, você acessa o seu e-mail, você acessa a sua conta no banco? Não. Então você precisa cuidar e proteger. Tem gente, olha, eu cheio das analogias, aí eu faço a analogia assim, tem gente que faz uma senha facinha, né? A senha facinha, toda vez que você for comunicar com o banco, você entra na sua conta fácil? Entra. Só que qualquer um também pode pegar ali, né? Ou seja, então a senha ela é um código que você precisa, né, ter esse cuidado de guardar e que seja sofisticado o suficiente para você conseguir transmitir um pouco da complexidade que é o seu universo interno. Né? Se você não tem um vocabulário também sofisticado, minimamente, né, para você encontrar palavras que você possa colocar naquele diálogo, muitas vezes o seu diálogo fica pobre perto da imensidão complexa e rica que é o seu mundo interno. Então, volto novamente à comunicação e por isso que você está aqui, Lelê, porque você é o profissional de comunicação e você, na minha visão, é uma educadora também, né? Que traz a comunicação como uma bandeira importante. Então, nós chegamos num ponto que a comunicação, ela anda lado a lado com o respeito. Né? Tanto que nós estudamos o respeito no nível azul de consciência, né? E o nível azul de consciência é relacionado ao chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação. Então, precisamos falar de respeito e aí eu volto com aquela bola que você levantou sobre o comportamento nosso, né? A diferença, como que você vê essa diferença do comportamento muitas vezes virtual com o comportamento na vida real? Como que funciona? Por que na vida real a gente às vezes trata com respeito e na vida virtual não trata? Como que você vê essa parte? Então, é muito uma questão de se ligar, de consciência. A gente está acostumado com, hoje em dia, muito com as mensagens em vários lugares. Então, temos e-mail, temos WhatsApp, temos direct, enfim, uma infinidade de coisas aí. Então, quando alguém está com a gente aqui pessoalmente, estou conversando com o Marcel. O Marcel me faz uma pergunta. Faz uma pergunta aí, Marcel. Qualquer um. Como você vê a comunicação, a diferença da comunicação virtual com a comunicação na vida real? Retoma essa pergunta. Muito estranho, né? Cadê você? Nossa, você tá aí? Se você estiver online, Letícia, liga a câmera. Acho que é isso que você quis dizer, né? Tentei mostrar porque... Que horrível essa sensação. Presencialmente isso é horrível, gente. Virtualmente horrível. Acho que já acostumamos, mas presencialmente isso é horrível. Então, presencialmente ninguém vai fazer isso, entendeu? Você tá na minha frente. Então, assim, como que eu vou levantar e sair andando? Não tem, entendeu? Não tem nexo. Tipo, ninguém vai fazer isso, porque você vai falar, é falta de educação. Não, a pessoa me fez uma pergunta, eu tenho que responder. Então, por que no virtual fazemos isso? E fazemos. É o tal deixar no vácuo, Lelê? Deixar no vácuo. Sumir, deixar no vácuo. Pelas aquelas questões que a gente já falou no começo. Não quero, não tô afim de falar nisso agora. Sei lá, pode ser N coisa, gente. A pessoa, às vezes, ela quer responder, mas ela não tá naquele momento de responder. Às vezes, ela tá numa reunião, tá fazendo 1000 coisas, e ela pensa, vou responder depois. E o depois esqueceu. Porque tá ali, ela tá na vida dela e você tá na sua. Só que isso aqui que eu fiz de levantar é a mesma coisa, gente. Quando uma pessoa faz uma pergunta para você no pessoal e faz uma pergunta para você no virtual, e você, no virtual, você faz isso como se você levantasse e virasse as costas, é a mesma coisa. Você está conversando com a pessoa, de repente sumiu. Acho que todo mundo já aconteceu. Aconteceu isso. Eu tenho essa percepção, né, porque eu estou nesse exercício da minha vida, né, com rede social, com WhatsApp, né,
tentando não banalizar, porque eu acabei banalizando isso e acabou ficando muito ruim, né? Sentimento ruim. E eu estou estudando muito isso. E hoje eu percebo que é assim, né? Da mesma forma, né, que a gente presencialmente, você não vai ficar cutucando a pessoa, ela está fazendo outra coisa. Você vai ficar cutucando a pessoa. No virtualmente, nós acabamos desenvolvendo uma outra percepção sobre a disponibilidade que eu acho que ficou nociva e a gente pode discutir sobre isso. Porque o que eu estou percebendo da gente viciada, e eu estava fazendo isso, né? E agora eu estou me educando para parar. A gente ficou viciado em, ai, lembrei de falar com a Letícia, deixa eu mandar. E solta lá. Só que a gente ficou acostumado que a pessoa responde no time dela, não tem problema nenhum, né? Sim. Porque é uma mensagem, a gente entende que é uma mensagem. Não tá pessoalmente aqui, que você tá me perguntando que eu respondo na hora. Só que o problema é que nós acostumamos nós fomos nos acostumando a ficar cada vez mais próximos ao celular e respondendo cada vez mais rápido. Então, na minha visão, Lelê, é como se a gente fosse perdendo este bom senso que não, a pessoa só vai responder quando ela puder. E foi perdendo, porque ontem ela me respondeu rápido, anteontem ela me respondeu rápido, semana toda ela me respondeu rápido, de repente ela não respondeu mais. E de repente também, como aí volta a responsabilidade de quem está falando e quem está ouvindo e recebendo, que é por isso que eu falo que foi banalizando. Por quê? O que acontece? Olha o fenômeno que acontece. Como você respondeu rápido, eu me sinto mais à vontade para fazer outra pergunta. E aí eu comecei também a não me responsabilizar para me comunicar de forma eficiente. Em uma mensagem só, é porque o outro vai responder, mesmo quando ele puder, mas ele vai responder. E aí ele vai me falando, eu vou respondendo e a gente vai conversando. E de repente ali, aí que acontece quando a pessoa ela está respondendo, né? Não custa nada eu pegar o celular aqui e responder agora. Só que na verdade você não está com esse tempo de qualidade. Você só tá no não custa nada. Ou você foi pegar o seu celular para fazer uma conta na calculadora e você viu a mensagem. Ah não, rapidinho eu respondo. Só que você não está respondendo com qualidade. Você está respondendo com um entendimento vago daquilo que ela perguntou. E aí você respondeu de uma forma que ela também não entendeu direito, né? Ou achou que você não deu a atenção necessária que ela devia, né? Que ela merecia. E aí ela passa ou te perguntar novamente, ou ela passa a te cobrar. E essa comunicação vai ficando cada vez mais superficial, mais distante. Isso, Lê, eu quero que você comente sobre isso, porque eu acho que foi um fenômeno que foi acontecendo na nossa própria ignorância, né? Não foi uma coisa pensada. Foi simplesmente porque nós estamos com uma ferramenta e começamos a achar que é a mesma coisa que está presencial. Mas não, da mesma forma que você está tentando falar com uma pessoa que está trabalhando e ela tá te ouvindo e fazendo assim com a cabeça de vez em quando, para você ficar, né, para você se manter no contato, é a mesma coisa que ela faz no WhatsApp, né? Ela manda um tal só para falar que ela tá ali, mas ela não tá de verdade. E nós perdemos essa sensibilidade. Né? O que você acha sobre isso, Lei? Como nós podemos achar um caminho que isso comece a ficar mais saudável, porque isso está afastando as pessoas. Sim, a gente acha que não, porque, por exemplo, eu consigo falar com uma pessoa que vai estar lá em outro país e consigo falar com ela e consigo até que me sentir relativamente próxima a ela, se existir a troca. Então a gente acha que não por conta disso. Mas assim, o que eu acho sobre isso?
Sim, o que ele falou tem todo sentido. Qual que seria o mundo ideal? Que eu gostaria que você que estivesse ouvindo aí começasse a fazer a partir de agora. Então, chamei uma pessoa para conversar. Essa é a minha responsabilidade, certo? Sou eu que estou querendo conversar, que é o que a gente está tentando explicar aqui. Tá, a pessoa que eu mandei, qual que é a responsabilidade da pessoa? A pessoa vai pensar ali, puxa, não consigo falar, dependendo do que a Letícia quer. Olha, eu só consigo falar tal dia, a gente pode falar melhor? Porque, na minha visão, como você está me perguntando, como que a gente poderia fazer isso melhor? Veículos de mensagem são bons para comunicar, mas não são exatamente o ideal. Principalmente quando você quer falar alguma coisa importante que você queira, quando você queira falar algum sentimento, alguma questão. O ideal é você já ser objetivo, mais objetivo ali. Oi, tudo bem? Chegou, não chegou? Tá, não tá? Mais objetivo. E deixar a coisa mais profunda, mais complexa para pessoalmente. E aí você fala para a pessoa, ou numa ligação, que às vezes é igual eu estou dizendo aqui numa situação, a pessoa está em outro país, então eu não consigo, não vou encontrá-la pessoalmente. Mas eu posso falar por ligação. Hoje em dia também tem isso, tem muita gente que odeia ligação, né? Mas, enfim, também é uma possibilidade. Mas então, muitos falam que a comunicação da nova era é virtual, né? Isso. E como melhorar isso? Então, eu diria que somente dessa forma. Então, você que quer comunicar, tentar ser o mais objetivo possível nessa comunicação. E sempre fazendo perguntas. Você pode falar agora? Eu quero falar sobre tal coisa. Qual a sua disponibilidade? Eu consigo falar com você em X dias, se ela falar que não, por exemplo? E aí, assim, você não se desgasta gratuitamente, porque às vezes você joga uma coisa que você queria, aí a pessoa fica lá atordoada, porque ela não pode falar agora, ela tá na reunião, ela não quer, não E ela sei. tá curiosa, né? E ao mesmo tempo... Porque quando você faz essa pergunta também, a pessoa fica curiosa. Ai, o que ela quer falar comigo? Exato. E aí é onde você se desrespeita também, né? Porque você não tá com aquela disponibilidade. Mas, será que aconteceu alguma coisa? Inclusive, eu acho que não é uma forma tão interessante para quem comunica. Por quê? Porque pensando que nós somos humanos, né? Você mexe com o lado da pessoa que, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Será que é importante? Então, e você não tá com essa disponibilidade, mas você vai arrumar. Aí o que acontece? Aí, na hora que você... tá, então vamos falar. Daí, é sobre isso. É tipo, não, pra isso eu não queria falar, né? Então, de repente até você adiantar o assunto, ser interessante. Isso que eu ia falar, super pode ser, mas é isso que você tá falando. O que seria o melhor para chegar nesse caminho? O melhor nesse caminho é fazendo perguntas, não falando diretamente, porque a chance, principalmente por mensagem, da pessoa ler e pensar, vou responder depois, ou nossa, não dou conta de responder isso agora. E talvez você está entrando num assunto que é delicado para você e não é para o outro, ou é para o outro e é menos para você. Então, o ideal é entrar é falar, olha, eu quero falar sobre isso com você. Você tem disponibilidade agora? A chance é melhor. Sim. E nós estamos falando de respeito, né, gente? Até para não jogar a informação ali de qualquer jeito, do nada. Eu vejo que um comportamento muito nocivo então, é esse, né? Porque a gente, às vezes, a mensagem, ela vira também uma agenda que você não quer ter o trabalho de anotar na agenda, você manda na mensagem, fica registrado, né? Então, né, a gente levar com seriedade a comunicação, porque, gente, nós estamos falando de relacionamento, a coisa mais desafiadora do ser humano. Então, nós não podemos tratar comunicação como agenda, como depósito de frustração, de irritabilidade que a gente está falando, né? Porque isso tudo vai complicar demais as suas relações e você vai entender, né, que você não está sendo querido, que você está sendo chato, alguma coisa assim, exatamente pela falta de comunicação. E pela falta de cuidado com a comunicação, porque não é só falar, é como você vai falar, né? Então, o respeito, ele passa também
por você saber que assim, como eu gostaria de ser tratado? Ah, eu gostaria de ser tratado dessa forma. Quanto tempo e energia a pessoa vai precisar para me retribuir isso? Isso eu estou falando virtualmente ou fisicamente. Então, respeito também pelo tempo da pessoa, pela disponibilidade energética dela. Né? Porque às vezes você vai tocar num assunto que vai tomar sim ela. Né? E você não tem o menor cuidado, o menor respeito. Ou você, né? Você chega na casa de alguém de madrugada para falar algum assunto. Né? Ou seja, então você tem essa percepção, não vou falar sobre isso nesse momento, né? Vou priorizar, né? Esse momento não é hora disso. Essa inteligência e esse respeito, né, que você vai tendo pelo seu universo interno, você vai desenvolvendo pelo universo interno do outro. Né? Se o outro joga mensagem, não quer saber, só fala o que pensa, né? Às vezes, eu tô pensando, eu falo. Tá, mas se você cultiva um ambiente interno saudável, você sabe que muitas vezes você falar aquilo, por mais que você queira falar, aquilo vai machucar o outro. Ou aquilo vai tomar a energia do outro. Que aí você às vezes não dá opção pro outro, a não ser ele te ignorar. Para ele, porque se ele te ignorou muitas vezes é porque ele está tomado, né? E foi tomado por aquela energia de alguma forma que você acabou não tendo o cuidado. Então, Lelê, comunicar é uma arte, por isso que eu acho que a sua profissão ela é a vou até exagerar mesmo, no sentido de a salvação da humanidade, né? Por quê? Porque quem conhece e tem habilidade de usar a comunicação está usando isso de uma forma muito ruim, está usando para fazer retóricas, discursos de manipulação, não sei o quê. E quem está querendo, né, que é a proposta sua, do seu canal, de trazer a comunicação, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, não está sabendo muitas vezes articular isso, né? Eu gosto muito da comunicação não violenta, né? O CVN, né? Não violenta, não, CNV. Isso, comunicação não violenta, é uma técnica belíssima. Procura aí na internet, queira saber mais sobre comunicação não violenta, né? Que são técnicas mesmo, desenvolvidas por psicólogos, por pessoas da área da saúde, para melhorar a comunicação, para melhorar esse laço, né? Para melhorar essa sincronicidade. Como eu estou nesse processo de me preocupar bastante com a comunicação, ter um cuidado mais profundo com a comunicação, ou seja, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu estou reservando um tempo a mais. Foi um pouco o caso hoje, né? Ter um tempo a mais. Poxa, porque corrido, a gente consegue, né, ficar, falar, não sei o quê. Então, né, é uma higiene. É uma higiene que eu estou fazendo na minha vida, de uma forma geral, nesse sentido, né? Responder uma mensagem, responder um e-mail, né? Eu estou sentando realmente para me dedicar para aquilo, automaticamente eu consigo dar conta de muito menos mensagem, tal. Mas o que eu tenho visto que tem funcionado bastante, que está sendo uma conclusão um pouco coletiva dos alunos, né? Por acaso, e por isso inspirou ao nosso podcast hoje, que simplesmente, né, é o básico, né? Porque a gente precisa falar agora o quanto é importante educar. E o educar é simplesmente isso, é o básico. É o básico, o que é? É você simplesmente, porque a comunicação ela serve para quê? Para você tirar algo que está dentro de você e transmitir para o outro saber. Sim. Então muitas vezes assim, a pessoa está atrasada, né? Aí ela manda aquela mensagem, estou chegando. Mas ela não está chegando. Na verdade, ela está só, né,
dando uma satisfação ali, para saber que ela, para você por que não... que ela tá atrasada? Não, ela não falou por quê. Não, sim, Ela só falou, ela só usou o artifício virtual fácil para você não ir embora. Isso. Mas ela não comunicou o que está acontecendo com ela. Sim. Então, essa falta de comunicação acaba que dá ruído, né? Porque a comunicação que chegou foi estou chegando. Traduza o que é estou chegando. Não é assim? Não, tá. Se traduzindo estou chegando, você pensa o quê? 5 minutos? No melhor das hipóteses, 10 minutos? Né? Tem uma falta de comunicação aí, porque não sabemos o que é estou chegando. E aí acontece isso. Ou, né? Qual que é a minha intenção, né, com o que eu tô querendo dizer? Muitas vezes eu tô dizendo uma coisa, mas com uma intenção oculta. E eu não estou explicando isso na minha fala. Eu quero te convidar para algum lugar. Mas qual que é a minha intenção com relação a isso? Isso é um encontro? É uma saída entre amigos? Claro, gente, eu não vou ser Caxias aqui de falar, não tem o lado da paquera, do romance, que é um pouco de uma comunicação velada é saudável. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas muitas vezes a pessoa subentende que não, se eu te chamei para sair, você sabe que é o encontro. Não. Não, você não sabe. A pessoa não sabe. Aí você, né? Aí chega no encontro, você vai tentar beijar a pessoa se espanta. E você se espanta com o espanto dela, porque na sua cabeça ela deveria saber. E uma coisa que, na verdade, às vezes é muito mais saudável, né? Se ajoelha perto da menina, quer sair comigo? De repente, claro, o medo de tomar ou não é por isso que você não fala. Eu entendo isso, mas entende o quanto essa comunicação não dita que ela é o simples, que ela é o básico, vai tornando complexo? É que aí a gente volta para o ponto da responsabilidade. Então, quanto mais eu deixo claro, mais responsabilidade eu tenho, na minha percepção. Então, mais a comunicar é isso. O ideal é a gente tentar ser sempre o mais objetivo e claro possível numa mensagem ou numa fala, para que o que você quer comunicar chegue lá, para que a tomada esteja ligada e não desligada. Então, seja no encontro, numa paquera, numa conversa, seja qual conversa for, o ideal é você sempre ter isso em mente, assim. Eu preciso tentar ser o máximo de objetivo e claro possível. E a questão a questão da disponibilidade para o outro, eu acho que, né, se eu pudesse falar alguma coisa dessa conversa que está me vindo bastante, é isso, né? Essa disponibilidade para o outro, né? Muitas vezes, né, você está trabalhando ali, você não está disponível para ouvir, ou você está em casa de boa, isso aí marido e mulher acontece sempre, né? Os maridos até falam que sentar no sofá aí entra por aqui, né? Sai por ali. Mostrar que está disponível. Não, muitas vezes você não está disponível, porque você está só, né? Você está num momento ali reflexivo, num momento seu ali, mas você está disponível. Então, quer dizer que você está relaxado? Quer dizer que você está disponível. Não é assim? A pessoa não entende, não está fazendo nada. E aí vem a comunicação mais uma vez, né? Olha, neste momento eu não estou disponível para isso. Nesse momento eu vou descansar. Nesse momento eu vou... Só que, claro, você tem medo da outra pessoa não entender. Você tem medo dela achar que você é um relaxado, um vagabundo. Então, os seus próprios medos fazem você fazer este rolo na sua vida. E às vezes também tem um ponto também nesse caso. A pessoa que falar isso já é uma evolução. Só que ela também precisa ter em mente que, não consegui falar agora, mas eu vou precisar falar com ela em algum momento. Em algum momento. Eu preciso ter essa disposição em algum momento. Então, eu acho que é aí que relacionamentos se perdem, porque às vezes não tem nenhum momento. Então, é muito importante. E aí,
é a forma como eu conduzo a minha vida, porque eu sou professor, né? E eu tenho a questão da disciplina como um valor fundamental para tudo, né? Tudo que você quer fazer na vida, você precisa pôr disciplina. É o que nos diferencia de animais que vivem, né, aleatoriamente. Mesmo os animais Mesmo eles têm as disciplinas, tal, mas tudo que você quer construir, edificar na sua vida, você precisa de disciplina, né? E aí eu vejo, às vezes, muitos casais que não conseguem conversar, mas simplesmente porque não abriram um espaço consciente para isso. Né, abrir realmente um espaço, mas não é quando eu quero falar. É um espaço na rotina. É esse né? cuidado, é mais ou menos assim, talvez marcar um dia, uma hora. Então, mas aí às vezes fica muito engessado, né, sobre um assunto. Sim. O que eu estou dizendo é assim, às vezes a família ter a rotina de tomar o café da manhã juntos. Ah, tá. É o espaço que não é o café da manhã, é o espaço que vai ter uma conversa. Certo, entendi. Né? Às vezes não tem nada para falar, vai falar besteira, Uhum. e isso aproxima. E às vezes vai ter coisa para falar que, puto, queria conversar com você. É 20 minutos diário, ou é na semana, é aquele almoço, é aquele jantar no sábado. Que a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo este espaço também disponível até para não falar nada. Que eu acho que é importante, né? Sim. Porque senão fica sempre aquilo, é quando eu quero falar, eu vou procurar e achar esse tempo que vai conectar com quem quer comunicar, com quem está disponível para receber, muitas vezes é onde esse encaixe não ocorre e acaba se distanciando. Esse silêncio, o silêncio também faz parte da comunicação. Uhum. Então, você conseguir ficar em silêncio com alguém, essa pessoa diria que é até especial. Porque é difícil ficar em silêncio com uma outra pessoa. E, enfim, tudo isso que o Má disse é realmente bem, bem importante. É isso, Lelê. É isso? Tem algo que você gostaria de deixar de considerações finais do nosso programa? Olha, eu acredito que já falamos bastante. Uhum. Mas esse recado que é para vocês, é para mim também, porque se comunicar é esse desafio. Todos nós cometemos gafes. Eu acho que essa etiqueta, eu gostei, quando antes dos bastidores eu usei essa palavra que ela não é usada há muito tempo. Eu acho que essa é uma das palavras que caiu em desuso conforme a gente foi evoluindo como humanidade, mas eu acho que tem algumas coisas, algumas etiquetas que deveriam ser mantidas. Então, na comunicação tem muito isso. Então, acho que o recado de hoje é esse, você tentar se olhar primeiro, antes, e aí faz essa avaliação do que está acontecendo, para poder conseguir se comunicar aí com mais clareza e não apenas despejando. Então é isso, gente. Fica aí esse convite, né? Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que quer melhorar a sua comunicação, que quer entender a comunicação como algo precioso, como um diamante. Valioso, né? Como um diamante e que precisa ser lapidado. A gente vai lapidando. Você está num canal, Alegras TV, e quando você assistir o canal da Diamantes Indestrutíveis, você está em um ambiente de pessoas que valorizam muito o espaço da comunicação. Né? Por mais que são conteúdos às vezes leve, às vezes despretensioso, mas não se engane, porque nós temos esse cuidado sim com a comunicação. Este episódio, por exemplo, né? Ele foi um episódio que a gente quer trazer à tona esta responsabilidade da comunicação para você que está ouvindo. Falamos de uma forma não sistematizada, fora de aula, né? Um bate-papo, que eu quero sim que você esteja ouvindo quando você está indo para o seu trabalho,
que você está ouvindo quando você está fazendo alguma coisa na sua casa, não tem problema, né? Uma coisa descontraída. Facilitador, né? Isso, mas com esse conteúdo aí reflexivo, que você possa, depois de ouvir isso, entender o quanto é importante cuidar da comunicação e reflita na sua vida. Eu estou me comunicando com cuidado? Eu estou tendo um cuidado em expressar, falar pausadamente, digitar de uma forma, né, explicativa o suficiente para a pessoa entender? Ou a minha comunicação vai demandar outra comunicação e várias idas e vindas só para entender um ponto que muitas vezes é simples? E lembrando que tudo isso você em duas posições, como comunicador e como receptor. Isso mesmo. E é só desta forma que nós construímos conexão e saímos do individual para o coletivo. É a comunicação que vai permitir nós, enquanto seres humanos, sairmos do nosso mundo interno individual e tornarmos um corpo coletivo. E sabemos que sozinho ninguém faz nada, mas coletivamente, com uma Liga da Justiça, né? Como se fosse uma Liga da Justiça, nós conseguimos fazer grandes mudanças na vida. É isso aí. É isso. Então me siga lá no YouTube, Diamantes Indestrutíveis, e no Instagram, sou Letícia Patrocínio. Obrigada, Má. Obrigado, Lelê. Obrigado pelo papo, pela comunicação e obrigado por você ser essa figura aqui no Alegras TV, de sempre trazer a bandeira da comunicação como algo importante e essencial. Eu que agradeço. E fique ligado na programação do Alegras TV, ajude a divulgar, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude o nosso trabalho aqui para podermos construir uma egrégora cada vez mais forte junto com você. Até o próximo episódio. Tchau!